Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje eu vou mostrar um trecho de um curso. Só para contextualizar, quando você entra aqui no site da Lerplan, são vários cursos. Então tem o curso de Mercado Livre de Energia, que eu acho que é o mais conhecido, o nosso grupo de negócios, que não é um curso, mas nós temos treinamentos exclusivos lá dentro, e é sobre isso que eu quero mostrar, um desses cursos de hoje. Então aqui também temos os serviços de consultoria, se você quiser contratar, por exemplo. E aí começa o curso de oportunidades de novos negócios, o curso de gestor de energia, luminotécnica, imersão em contratos, instalações elétricas, corrente elétrica alternada, introdução ao mercado livre de energia, que é um curso mais curtinho, métodos de análise de correntes de curto-circuito, e tem esse aqui, curso de análise de corrente elétrica de curto-circuito, desculpa, esse aqui é métodos de análise de circuitos elétricos, E esse aqui, curso de análise de corrente elétrica de curto-circuito, Quando a gente entra nesse curso aqui, o pessoal pergunta assim, mas esse curso ele é exclusivo para assinantes, então, mas o que tem nesse curso, Porque você olha aqui o programinha, e você olha, tá, mas o que é isso aqui, como é que são as aulas, Então hoje eu vou deixar um trecho, eu vou deixar esse primeiro trecho aqui disponível aberto aqui para você entender como funcionam esses treinamentos exclusivos, os outros cursos você pode comprar avulso, você pode testar, se você achar que o curso não é bom, você pode cancelar, tem um prazo ali de 7 dias, então, comprou, não gostou, pede dinheiro de volta, por exemplo, Agora aqui, como é uma assinatura, o pessoal fica perguntando, então vamos assistir um trechinho, que é essa primeira etapa aqui, Então, de novo, só esse primeiro trechinho aqui do curso, certo, pessoal? Então, aproveitem bem aí, um grande abraço a todos e vamos lá começar, esse trecho. E aí a gente vai fazer uma calculeira aqui, mas qual que é o objetivo, Tem que ter o objetivo do cálculo, É criar uma equação que diga, olha, a máxima capacidade de corrente que pode passar é essa aqui, é I igual a alguma coisa, ou seja, a corrente elétrica é igual a essa equação aqui. Só que essa equação, quando eu falo, olha, a corrente elétrica é igual a alguma coisa, eu preciso de uma equação que seja pequena e tenha parâmetros comerciais. Ou seja, eu possa chegar numa loja e falar assim, olha, eu preciso de um condutor com uma seção transversal de 10 milímetros quadrados. E é isso. E aí ele pode perguntar outras coisas do tipo, quantos metros, qual o comprimento? E aí eu falo, eu quero 100 metros. Então tá, o preço é esse, Como é que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu fiz algum cálculo aqui que usou as informações do comprimento e a seção transversal, ou um deles apenas. Então eu preciso de uma equação usável, uma equação simples, para daí depois eu pensar, bom, agora eu tenho que proteger o fio, Se a máxima corrente é essa, como eu vou dimensionar agora no momento que tiver um curto-circuito? Mas são vários curtos-circuitos que podem acontecer, são vários tipos, Eu posso ter um curto-circuito rápido, um curto-circuito lento, eu posso ter uma corrente de falta que não é necessariamente um curto-circuito, mas ela age como se fosse, Então, por exemplo, uma partida de motor, e outras coisas, como a descarga de uma lâmpada elétrica, Ou seja, basicamente eu tenho no regime do tempo uma dissipação rápida ou não de energia, Então agora vamos lá. Então aqui eu tenho toda a energia que entra tem que sair, Então a energia que vai entrar no fio é a energia elétrica. Qual energia? É a energia potencial elétrica que no fio vai ser convertida em energia cinética para os elétrons, Os elétrons vão se movimentar e produzir uma onda, Uma onda que vai transferir a energia que a gente chama de processo exergético. Então o fio ele vai concentrar linhas de campo elétrico na sua área, ou seja, ao longo da sua área externa, não na interna, porque os elétrons eles se repelem, então nenhum elétron fica no centro do condutor, eles se repelem e ficam nas periferias, ou seja, na área de superfície, e esse fio pode ou não estar isolado, e aí eu preciso de uma espessura para a isolação desse fio. E aí, claro, se for um material mais isolante, a espessura pode ser menor. Se for um material menos isolante, a espessura precisaria ser maior, Então nós vamos ter algumas informações aqui que nós vamos precisar dimensionar na equação. Bom, então vamos lá. Primeiro passo,
A energia é algo contábil, é algo no tempo, né? Eu contabilizo a energia fazendo, por exemplo, a potência vezes o tempo. Mas para saber a máxima capacidade de corrente de um elemento, eu preciso da corrente instantânea. Então eu vou dividir os dois lados da equação pelo tempo para não precisar mais, né, pensar numa equação ao longo do tempo, e sim um valor instantâneo, né? E aí eu vou ter, então, basicamente que a potência de entrada é igual à potência de saída, né? A potência que entra é a potência elétrica. Mas o que sai do sistema no sentido de ir embora, né? O que sai é o calor. Esse eu vou levar em consideração, né? Porque do outro lado, né, basicamente eu não tenho saída. O circuito é um circuito fechado. Lembra? Tem um circuito elétrico, né? O elétron não sai dali, ele está preso nas linhas de campo elétrico dentro do condutor, né? O que pode ir embora mesmo, né, é o calor, né? Então, tendo como princípio isso, eu vou escrever que de um lado eu tenho a potência elétrica e do outro lado eu tenho a potência térmica. Eu poderia colocar outros elementos, né, pensando na produção de som, poderia pensar na produção de vibração, né, mas aí eu não vou levar porque não vou levar em consideração, né, porque é muito pequeno isso, né? A gente chama isso de desprezível, né? Não afeta o resultado, né? Na verdade vai afetar e vocês vão ver lá na frente que a gente tem um jeitinho para lidar com isso, tá? Bom, então agora eu vou escrever potência elétrica. O condutor, ele é um material de resistência linear, né? Então ele é uma resistividade ômica e linear, então eu só vou pensar na resistência em ohms, não vou pensar na capacitância, não vou pensar na indutância do condutor, né? Ah, Josemar, mas o fio às vezes ele fica enrolado, ele faz voltas, etc. Mas é desprezível, pessoal. São pouquíssimas espiras e elas são totalmente assimétricas, né? Então não dá para pensar que um fio enrolado numa caixinha de derivação em algum ponto da rede representa alguma indutância, né? Então é muito pequeno isso, a gente vai desprezar, né? E do outro lado a potência térmica, já que eu vou pensar só em calor, eu vou usar a condutância térmica do cobre, que é uma constante, né, vezes a variação, então, de temperatura do regime, né? Então o fio ele vai estar na temperatura ambiente e vai até uma temperatura final. Então o delta θ R é basicamente o θ final menos o θ inicial, né? Então a temperatura de regime é menos a temperatura inicial ambiente, né? Então, por exemplo, se o condutor inicia a 23 graus, qual a máxima temperatura que ele pode ir, né? A resposta parece bem óbvia, né? Ah, se o ponto de fusão do cobre é X, ele pode ir até X-1, né? Basta não fundir o cobre, né? Só que não é bem assim, porque o fio pode estar isolado. Então, um condutor nu, um condutor sem isolação, eu posso explorar mais, né? Eu posso deixar ele aquecer muito mais, porque como ele está nu, ele vai trocar calor por convecção com o meio de uma forma muito mais fácil e ao mesmo tempo não tem nada ali para destruir, né? Não tem a isolação que poderia ser destruída. Quando o condutor é isolado, aí eu não posso deixar a isolação fundir. E aí eu vou trabalhar, por exemplo, com elementos de PVC, XLPE, EPR, e aí as temperaturas vão começar entre 70 graus, né, centígrados, né, 70 graus Celsius, até no máximo que eu vou usar 110, 120, né? Então eu tenho que cuidar, porque eu não posso, por exemplo, ultrapassar essa temperatura. E aí é isso que vai limitar a minha corrente. Ou seja, quando eu for escrever a minha equação, eu vou querer uma equação que seja corrente elétrica igual a, e do outro lado os elementos reais, né? Ou seja, o elemento termofísico que fala, olha, esse material é de quê? Ah, ele é de cobre. Bom, então, né, a condutância é essa, né, a condutância térmica, né? E qual a variação de temperatura? Ah, aqui no Brasil eu pego 23 graus médio e a temperatura do condutor, usando, por exemplo, PVC, vai a 70. Então, delta θR seria 70 menos 23, né? Agora, eu posso ter um momento em que na cidade eu possa ter 40 graus ou até 50 graus em pontos isolados, né? E aí como é que eu vou lidar com isso? Então eu vou ter alguns testes ali que a gente vai fazer. Só que essa equação não nos ajuda, né? Essa equação é boa para as aulinhas de física, mas elas não ajudam na hora de fazer um projeto, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que escrever essa equação de um jeito mais comercial. Então precisa ser, por exemplo, assim, ó, a corrente elétrica é igual a, que é uma constante, que aí eu posso tabelar, né? Um número, posso multiplicar por um número específico, né?
vezes S, que é a seção transversal, que é o que eu vou pedir, né? Eu vou chegar no vendedor e falar, me dá um condutor elétrico de cobre, eu quero 100 metros, e a bitola eu quero 10 milímetros quadrados. E ele vai lá e pega um, né? Ele vai cortar no tamanho que eu quero, mas ele tem que cortar o fio com a seção transversal certa, né? Ou a bitola, né? Como a gente chama. E ele pode, por exemplo, ser elevado a uma potência, né? Porque se eu já estou multiplicando por uma constante, talvez outro ajuste que eu precise eu elevaria, né, por uma potência, por exemplo. Então, como é que a gente chega nisso aqui, né? Uma equação de engenharia, né? Uma equação prática, né? Então a gente vai ter que melhorar. Então aquela equação ali a gente esquece ela agora e vamos olhar os elementos da equação anterior. A gente tem que pegar essa equação aqui e antes de isolar a corrente, nós vamos então trocar os termos. Vamos usar termos melhores, mais comerciais. Então a primeira coisa que eu faço é a seguinte. Bom, primeiro vamos olhar o lado elétrico, né? Quando eu penso em resistividade elétrica de um fio, eu penso no campo elétrico dividido pela densidade de corrente. Só que isso não nos ajuda. Aí eu penso, tudo bem, mas o campo elétrico é volt por metro, ou seja, é tensão elétrica dividido pela distância em metros. O comprimento, né, o L, o comprimento em metros é comercial. Esse aqui vai nos ajudar. E a tensão também, mas por hora ainda não nos ajuda tanto, né? Porque a rede elétrica é padronizada. A rede elétrica, eu já sei se ela é 220 ou 380 volts, por exemplo, né? Eu não posso mudar isso, né? Bom, aí a densidade de corrente, ela é a corrente elétrica que passa por uma superfície. E agora eu posso escrever, então, pela superfície transversal. Ou seja, se eu pegar o condutor no comprimento e cortar ele, eu vou ter uma superfície transversal. Essa é a seção transversal, que é o que eu posso usar aqui como S, né? Então essa é a bitola, né? Esse é um parâmetro comercial. Então esse aqui nos ajudaria. Então beleza, então vamos reescrever os termos e se livrar daquilo que a gente não precisa, né? A tensão elétrica é corrente total pela resistência total ômica, e aí eu posso agora cancelar os termos de corrente. A equação ficaria assim, né? Eu posso substituir o ρ por essa expressão. Só que eu tenho o contrário, aqui eu tenho já o R, né? Então eu vou substituir ao contrário. Eu vou reescrever os termos e agora que eu tenho essa expressão aqui, eu vou colocar no lugar do R nessa equação e depois vamos de novo, né, trabalhando até que não sobre nada que não seja útil, né? Então substituímos o termo aqui e aí a nossa equação vai ficar desse jeito, né? Parece que piorou, né? Pô, tava ruim, aí melhorou, daí agora parece que ficou pior, né? Então tá complicado. Mas tá dando certo, pessoal. Temos um parâmetro comprimento, temos um parâmetro que é a seção transversal. Esse aqui a gente joga depois lá dentro do A, que vai ser a constante, a gente joga lá dentro, né? E esse valor ao quadrado não tem problema, porque é uma potência, a gente pode manter uma constante B, né? Como eu coloquei aquela hora, né? Vamos olhar para o outro lado agora, tentar mexer nesse cara aqui. Bom, a condutância térmica não me ajuda, né? Porque ela não é bem constante, né? Depende de alguns parâmetros, né? Então a gente precisa reescrever ela. E a variação de temperatura é ok. Isso aqui eu posso jogar numa constante depois, eu posso jogar ela dentro daquele parâmetro A depois. Uma constante dentro do cálculo é tipo uma lixeira. Você pega assim, o que é isso aqui que sobrou no cálculo? Sobrou um número aleatório ali. Tá, então joga lá dentro da constante. Aí a constante eu vou tabelando ela conforme as situações possíveis, né? E a gente vai fazer isso, inclusive, um pouco mais ao final dessa dedução. Então, ok. Então, ΔR é a temperatura do regime, que aí eu vou limitar. Por exemplo, se for PVC, eu vou colocar 70 graus. Se for EPR, se for XLPE, eu vou colocar 110, 120 graus. Eu que escolho, né? E a temperatura ambiente eu que escolho também, porque no Brasil eu posso usar 23 graus médio, né? Mas Josemar, no Brasil tem regiões frias e regiões quentes. Não me interessa, eu quero a média, né? Então aqui a gente joga um valor aleatório qualquer, e aí qualquer diferença a gente pode voltar e deduzir a equação de novo, só que no máximo mudaria a constante A, porque lembra, a gente vai pegar tudo isso aqui depois e jogar dentro lá da nossa lixeirinha, né? Que é a nossa constante. Então eu estou na Alemanha, constante valor tal. Eu estou no Brasil, a constante agora ficou outra coisa. Pronto, né? A gente vai regulando assim. Bom,
A condutância térmica, essa eu posso mexer um pouco, né? Porque dentro dela eu tenho o fator chamado K1, que ele é o coeficiente de transmissão global de calor. Esse valor é um parâmetro físico, né? É um parâmetro termofísico do cobre. E eu tenho agora duas informações úteis. Uma delas é o A, que é a área da superfície, que esse eu posso usar, né? Porque eu preciso de valores geométricos, né? Por que eu preciso dele? Porque eu posso reescrever em termos de S, né? Que é basicamente a seção transversal, né? Então, o A seria a superfície de um cilindro, por exemplo, né? Aqui eu tenho um cilindro de base circular, né? Então, a área de fora, né? A área do contorno, né? Essa é o valor de A nesse caso aqui. Bom, e aqui eu tenho a profundidade, né? Ou seja, a espessura do material, ou seja, pegando o centro e indo em direção à parte de fora do cilindro aqui. Então agora eu tenho parâmetros geométricos. Todos eles são bem-vindos, né? Porque eu posso reescrever. Então a gente vai fazer o seguinte. Agora eu vou olhar para a geometria do material, vou pensar o seguinte. O A eu posso usar, porque eu posso escrever ele em termos de S, né? O Z eu posso usar, porque também posso usar ele para reescrever ou em termos de S ou em termos de R, né? Ou seja, são parâmetros geométricos, eles têm relação, né? E aí eu acho as relações deles. Qual o valor de Z? Comercialmente, quando você pega um fabricante e pergunta qual espessura você usa para isolar um condutor elétrico, o fabricante ele chegou numa conclusão comercial que diz, olha, o menor custo é usar essa relação aqui. A espessura do isolante precisa ser, na média, 0,7 vezes a raiz quadrada do raio da parte condutora. Por quê? Porque aí o peso total global do material, porque imagina, se eu uso uma espessura super grossa, né? Como é que eu vou enrolar esse fio? Vai dar um rolo pesadíssimo, né? E o material, se eu usar um melhor, um que seja muito mais isolante, né? Porque aí tem um pessoal que fala assim, ah, Josemar, mas daí eu uso um material o melhor isolante possível, aí a espessura fica bem pequenininha, e aí fica bem menos pesado, e eu economizo no frete, né? Pois é, só que aí você vai ter um problema, que é a resistência mecânica desse material. Qualquer batidinha, aí você já rompe a isolação. Ou seja, fica uma isolação muito frágil mecanicamente falando, porque a espessura é pequenininha. É igual na engenharia quando a gente vai dimensionar uma viga, né? E aí eu faço ela ou mais espessa ou mais fininha, né? Ou seja, olhando em relação ao comprimento, né? Eu posso fazer ela mais espessa, ou seja, uma espessura maior ou a espessura menor, né? Só que não tem relação exatamente com o material, não importa se é concreto com fibra, basicamente depende mais do comprimento. Se o comprimento for muito longo, independente do material, eu vou precisar de uma espessura um pouco maior, né? Então, quando a gente faz todo o cálculo econômico, essa relação é a que faz mais sentido. E é essa que vamos usar então, né? Bom, e o resto é geometria básica, né? A área de superfície aqui da seção transversal é uma circunferência, né? Isso aqui é um círculo, né? Então a área vai ser πr ao quadrado, né? E a área de superfície de um cilindro também é uma geometria perfeita, né? Então 2πr vezes o comprimento do fio, né? Que basicamente a gente teria seria o contorno, né? Ou seja, a circunferência vezes o comprimento L, né? Então isso aqui é geometria super básica, né? Lá do ensino fundamental mesmo, né? Então é bem tranquilo. Só que agora a gente está estragando a coisa, né? Eu tô falando que eu vou simplificar, mas eu estou estragando o negócio, né? Porque, poxa, começava com uma letra, né? Era só K. Aí eu estraguei, ficou um negócio assim. Como é que eu vou usar isso aqui na equação, né? Pois é. Então, antes de continuar o cálculo agora, a gente vai definir basicamente um valor de K que seja razoável, né? Eu não posso ir naquela minha equação e escrever I é igual, e aí do outro lado colocar esse negócio gigante mais um monte de outras coisas, né? Fica pior ainda. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar o valor K e a gente vai trabalhar na matemática, né? Vamos botar fogo na matemática aqui e a gente vai chegar num número que seja pelo menos isso aqui, ó. Que eu possa usar o comprimento, porque esse eu quero, né? Isso aqui é um fator geométrico comercial, né? Ou seja, eu vou lá na loja e falo, eu quero 100 metros de fio, né? Então eu posso usar isso, né? E eu vou manter a seção transversal, né? Por quê?
Por que esses dois parâmetros em específico, né? Ora, porque eles já apareciam do outro lado da equação, né? Lembra, a gente está mexendo na parte da potência térmica agora, né? A potência elétrica a gente já terminou. Eu quero que do outro lado também tenha L e S, porque aí eu posso colocar em evidência, né? Aí, para chegar nisso aqui, a gente tem que trabalhar. Então, vamos lá. Então, a gente esquece essa nossa equação maluca aqui e vamos nos concentrar só no K. O K que eu escrevi é esse aqui, né? Que a gente pode reescrever, então, os termos usando as propriedades geométricas, né? Que são as correlações naturais da geometria, e substituindo, nós chegamos, então, nessas expressões, né? Por exemplo, S, que é igual a πr ao quadrado, eu posso isolar o R e chegar nessa expressão, que o R é igual a uma relação da raiz quadrada da seção transversal por π, ou a seção transversal elevada a 0,5 dividido por π elevado a 0,5. Qual que é a vantagem de reescrever uma coisa que era fácil numa coisa difícil dessas aqui, né? A vantagem é porque a parte de baixo da equação virou um número, virou uma constante. E a parte de cima está daquele jeitinho que eu quero, né? Porque lembra, eu quero uma equação que diga que a corrente é igual a uma constante, ou seja, um número qualquer, vezes a minha seção transversal elevado a uma potência, né? Essa potência aqui também é um número. Então aqui eu posso jogar qualquer número, é a minha segunda lixeirinha, né? E aqui eu tenho a minha primeira lixeirinha, eu posso jogar um monte de números aqui dentro. Então esse formato, por mais que pareça complicado, eu posso aproveitar melhor, né? E aí a gente vai trabalhando, eu pego esse formato aqui, ou seja, eu vou reescrever agora esse primeiro termo, e agora vamos simplificar, né? Simplificando pela primeira vez, eu olho para esse cara e penso, eu posso reescrever a raiz quadrada de R como R elevado a 0,5, né? Aí depois eu olho de novo e penso, eu posso colocar esse R para cima, né? Então fica R na menos 0,5. E aí eu penso, eu posso mexer mais nisso ainda. Eu posso reescrever, por exemplo, como 2πr elevado a 0,5 vezes L, né? Porque eu posso agora relacionar com esse R que está do lado de fora. Então, se eu pegar o R elevado na 1 vezes o R elevado na menos 0,5, né? Eu vou somar os expoentes. 1 mais menos 0,5, né? Vai me dar igual, vai ser igual, né? A R elevado a 0,5 positivo. E eu vou brincando, aqui a gente está brincando na matemática, né? Aí beleza, agora cheguei nesse formato aqui, né? Esse formato também não nos ajuda, a gente vai simplificar mais um pouquinho. Aqui a gente precisa de algo que seja assim, ó. Eu tenho que separar os números, então 2π vai me dar um número, então deixa ele separado da equação. O 0,7 é um número, posso depois dividir aqui os dois, então eu vou deixar separado também na equação. E o expoente também é um número, né? Lembrando, nós queremos lá no final que seja a corrente igual a uma constante vezes a seção transversal elevado no máximo a um número. B pode ser até igual a 1, né? Aí nem aparece, né? Porque na verdade todos os números são elevados a B, né? B igual a 1, né? Então quando eu olho isso eu penso, legal, tô quase lá, né? Tô quase num formato aí. Então vamos substituir. Aí eu lembro daquela relação que eu achei, né? Esse S aqui eu posso escrever dessa forma. Quando eu escrevo assim, agora ficou perfeito. Agora eu tenho o S e eu tenho o L. E o resto são todos números. Que era o que eu queria, né? Eu queria deixar igual ao lado da parte elétrica, né? E aí eu reescrevo. Uma vez que eu reescrevo, essa parte em verde aqui é tudo um número. Essa eu posso trocar. E esse valor de K1 também é um número. Por quê? Porque é uma constante termofísica que tem relação com o tipo de material. Então, se eu estou usando cobre, né, eu vou numa tabelinha e pego. Então, perfeito, eu consegui chegar numa expressão agora, onde o K eu vou substituir por números. Olha só, o K1 também é um número, né? E eu tenho L e eu tenho S, ou seja, o comprimento e a seção transversal, que era o que eu tinha do outro lado da equação, né? Então, esse lado já estava pronto para eu simplificar, e esse aqui, agora, depois de muito trabalho, né? Vamos fazer um rostinho triste aqui, porque, poxa, dá trabalho fazer esse cálculo aqui, né? Olhando no vídeo parece muito fácil, né? Só que isso aqui não existe em livro nenhum, pessoal. Podem pegar qualquer livro de instalações elétricas, eu desafio vocês a mostrarem essa dedução que eu fiz aqui.
Isso aqui é esforço braçal legítimo, meu e único, né? Eu tive que realmente pensar nessa didática e calcular por mim mesmo. Nenhum livro faz isso, tá? E nenhum professor universitário ou nível de mestrado ou doutorado faz isso também. No máximo eles falam, olha, pegando isso aqui e deduzindo vai chegar nisso. Mas eles não mostram, né? Porque dá trabalho. Então aqui eu mostrei, né? Então eu vou mudar aqui o meu rosto aqui triste para um rosto feliz, né? Porque agora eu nunca mais preciso fazer isso, né? Agora eu já provei aqui por A mais B, né? Beleza. Só que olha só, daí vem o mundo real, né? Sabia que isso que a gente fez tem 30% de erro quando a gente... Pô, aí é complicado, né? Como assim, Josemar, 30% de erro, né? Funciona da seguinte forma, pessoal. Se eu for fazer no mundo real isso, ou seja, eu pego uma estação de trabalho num laboratório, pego fios de várias seções transversais diferentes, aí eu testo eles na prática e eu olho o resultado medido versus a minha estimativa matemática, né? O erro é constante em 30% se os condutores são menores que 10 milímetros quadrados, mas depois ele funciona. Então a gente vai fazer um pequeno ajuste agora. Esse valor que é de 6,74 aqui, ó, vou dar um zoom para vocês aqui, ó. Esse valor que é de 6,74, na verdade, no mundo real, testando na bancada, ele é 5. Aí, pô, Josemar, mas o cálculo que você fez foi tão, né, passo a passo, né, parte por parte, como que deu um erro desses de 30%, né? E a gente sabe, pessoal, porque lá no início eu falei que ia dar errado, né? Porque a gente ignorou o quê? A conversão para vibração e a conversão para som, né? Ou seja, eu tenho perdas nesse tipo de coisa. E um condutor com menos de 10 milímetros quadrados, ele produz, né? É só pensar nas cordas de um violão, né? Quando a gente bate nelas, a vibração ela é nítida, a gente percebe o movimento mecânico e o som é intenso, a gente consegue ouvir mesmo um pouco afastado, né? 10, 20, 30 metros você ainda escuta um violão tocando quase que perfeitamente, né? Então, tá aí o problema. Mas não tem problema, né? Porque calcular seria um horror, vocês já viram que essa primeira parte aqui foi ruim, então a gente só ignora, a gente vai na bancada, faz o teste, né? E troca a nossa constante para 5, né? Josimar, por que você não foi direto na bancada? Porque eu não ia ter equação para estimar, né? Eu ia dizer que era 30% como, né? Então não tem jeito, tem que fazer o trabalho matemático aqui, né? Então tá, então vamos usar esse valor aqui. Só que agora vem o segundo problema do mundo real. No mundo real, eu não sei qual a bitola que eu vou usar, né? Ela pode ser maior que 10 milímetros quadrados ou menor. E agora? Então eu vou usar um artifício que vocês não podem contar para nenhum matemático, tá? Os matemáticos não podem saber desse nosso segredo aqui, pessoal. Nós vamos usar o valor de K simultaneamente. Vamos usar ao mesmo tempo 6,74 e vamos usar ao mesmo tempo 5. Tá? Não contem para os matemáticos, porque eles não aceitariam numa boa, né? Provocaríamos talvez uma guerra aí. E olha, uma guerra entre físicos e matemáticos não seria bom, né? De um lado teríamos armas nucleares à nossa disposição, né? E do outro lado, o que o matemático usaria, né? Fica a pergunta aí. Bom, fazendo a brincadeira, né? Agora sim, agora eu posso voltar naquela minha equação. Agora sim, agora eu posso isolar a corrente. Então a gente vai lá e vamos isolar a corrente. E lembra, qual que é o nosso objetivo? Precisamos dessa equação aqui, ó. Senão não vai dar para trabalhar, né? Vai ficar difícil. Ou seja, não vai. Para a gente ter a engenharia, ou seja, para nascer o nosso engenheiro aqui, né? A gente vai ter que usar as equações físicas mais os nossos cálculos matemáticos e ainda uma anomalia, né? Que usar duas constantes ao mesmo tempo, né? Vamos lá. Peguei a minha equação. Primeiro passo, vamos isolar a corrente. Então, primeiro passo, eu eliminei todos os termos, né? Mas ainda ficou uma potenciação aqui, mais um passo, e a gente isola todos os elementos, né? Então, eu vou reescrever os termos. Quando eu reescrevo os termos, aqui que aparece a loucura. Ó. Qual que é o valor de K mesmo? Aí eu falei, ó, o valor de K ele pode ser 2 números ao mesmo tempo, né? Pô, 2 números, né? Então, eu vou escrever assim, ó. Vocês já viram uma equação escrita desse jeito, ó? 5 ou
6,74, ou seja, né? Ou seja, quanto que tá o dólar aí? Ah, o dólar tá 4,50 ou R$ 6. Tá, mas quanto que tá? É 4,50 ou R$ 6 ao mesmo tempo, né? Tá, mas eu tenho que escolher? Não, você tem que usar os dois valores, né? Olha que loucura. Como é que a gente faz isso na prática, né? Primeira coisa, quando a gente reescreve os termos, a equação ela fica grandona, só que agora vem a parte de passar a faca, né? Ou seja, essa constante aqui, esse número maluco, isso aqui eu vou eliminar, eu vou jogar dentro da minha constante, né? Ou seja, tudo que é lixo, eu vou jogar dentro do A. E aquilo que eu não consegui jogar dentro do A, eu vou usar minha segunda lixeirinha, vou jogar dentro do B. Então, todos os números, né, eu vou organizar para formar uma constante. E os outros, por exemplo, o S eu vou usar. O L eu vou usar. Esse outro S também vou usar, porque eu quero chegar nisso aqui, né? Ah, mas o L vai fazer o quê? O L vai desaparecer. E olha só, a corrente não depende do comprimento de um condutor. Olha a mágica que vai acontecer aqui. Reorganizando os termos, né, separando em raízes, né? Então aqui eu coloquei os números, aqui eu coloquei mais números, né? Porque K1 é um número, né? Eu vou na tabela e escolho. E Rho, que é essa letra, parece a letra P, né? Ela é uma resistividade ômica, também é tabelada, né? Por exemplo, para o cobre é 0,027 ohm vezes metro, né? Esse ohm ficou bem feio, né? Eu queria tentar desenhar isso aqui, ó. Tá bom? Só não deu certo na hora. Então é ohm metro, né? Vezes, né? Não é dividido aqui, é vezes, né? E esse delta θ R aqui também são números. Lembra? É a nossa temperatura, né? Então, beleza. Então aqui vão surgir números, aqui vão surgir números, aqui vão surgir números. E esses expoentes malucos aqui? Ah, também vão surgir números ali. E cadê o L, né? Cadê o L? Ah, o L morreu. Tá aqui, ó. Se foi o L, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Agora que eu tenho os termos, eu vou reduzindo ao máximo, né? E agora, por exemplo, aqui eu posso tirar a raiz quadrada, né? Então, aqui eu já reduzi um pouquinho, né? E agora que eu tenho aqui, eu vou organizar. Ou seja, tudo que está em azul, ó, isso aqui eu posso jogar dentro do A, esse aqui também dentro do A, e esse aqui também dentro do A, né? E aí vai acontecer o seguinte, ó. Esses valores de K1, Rho e delta θR, nós vamos precisar montar uma tabelinha, né? Porque, por exemplo, o condutor pode estar sozinho, né, dentro de um eletroduto, ou ele pode estar acompanhado, e ele pode estar, por exemplo, sozinho numa rede de distribuição aérea, ou pode estar acompanhado, ele pode estar próximo ou longe uns dos outros. Então esses parâmetros aqui eu vou ter que tabelar. Mas agora, perfeito, agora eu posso reunir os termos, tudo virou uma constante A, tudo que está em azul joguei na minha lixeirinha, e aquilo que eu não consegui, joguei aqui, né? Ficou 5/8, que quem é que gosta de frações, né? Frações são feias, né? Preferimos os decimais, né? Já pensou, alguém tem essa tara por números, né? De preferir um número ou outro, né? E aí a gente reescreve. Então chegamos na nossa meta. Pronto, agora a gente tem uma equação para usar, né? Finalmente. Então, agora a equação vai ficar assim, ó. A constante A, que aí eu vou tabelar algumas situações, né? Por exemplo, condutor de cobre, isolado com o quê? Isolado com PVC. Quantos condutores carregados? 2 condutores carregados. Aí eu vou lá na minha bancada, testo e faço o cálculo. E a conta fecha certinha. Olha só. Por que fecha certinha? Porque lembra que eu falei que nós íamos usar, né, as constantes simultaneamente? Então, quando vocês escolhem as condições e definem, e o resultado é a seção transversal, vocês não estão mais tendo aquele problema de o fio é maior ou menor que 10 milímetros quadrados, porque vocês definiram as condições para poder escolher se vocês iriam querer um fio maior ou menor que 10 milímetros quadrados. E vocês estão já deduzindo a corrente, né? Então agora os fatores são todos comerciais, né? E aí fazemos os cálculos, né? E aí, por exemplo, Josemar, qual seria a corrente elétrica para um condutor de cobre isolado com PVC com 2 condutores carregados, né? Então, pessoal, espero que tenham gostado, né, desse trechinho.
Lembrando, né, que no nosso próximo encontro, dia 24 de agosto, caso você esteja assistindo esse vídeo antes dessa data, você pode participar ao vivo, né, porque a gente faz uma live então e o material todo fica gravado lá no grupo de negócios, né? Então, se você gostou dessa introduçãozinha aqui, deixo o convite, né, para que você assine o grupo de negócios e tenha acesso a todos os nossos cursos e ao mesmo tempo assista esse aqui então ao vivo, certo, pessoal? Então, grande abraço a todos e muito obrigado.